19 de maio, primeiro dia da nossa novena de Pentecostes. Seja muito bem-vindo, você que está aí, né, para rezar com a gente. Se inscreveu no canal do YouTube da comunidade, está fazendo parte do grupo Corações Ardentes, que a gente vai deixar o link, viu, na descrição desse vídeo, para quem quiser entrar e participar. Seja bem-vindo você que está recebendo o compartilhamento, porque isso é algo muito importante e acontece bastante aqui, né, Padre? Sim, nós fizemos uma experiência no Retiro Quaresmal, que muita gente chegou até nós porque outras pessoas compartilharam o vídeo, enviaram um convite para participar do grupo. E qual que é a vantagem de estar no grupo? Receber alguns materiais exclusivos. Hoje nós vamos rezar pela primeira vez, a coroa dos dons. Então lá você recebe o PDF para poder acompanhar ou mesmo rezar em outros momentos. Aqui no YouTube você reflete conosco, reza conosco, mas lá no nosso grupo você recebe outros materiais e é convidado a permanecer também depois que a novena terminar, porque a gente tem outra programação já prevista para depois de Pentecostes. Então, se quiser fazer parte do grupo, ficar mais pertinho de nós, o link de entrada, o link de acesso ao grupo do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Então nós vamos iniciando hoje, essa novena de Pentecostes, que tem como tema Enviai, Senhor, o vosso Espírito. A cada dia nós vamos refletir aqui um tema. O padre está com um livro especial aqui, né, padre? Esse livro aqui é do padre Raniero Cantalamessa. Olha! Hoje ele é um cardeal, pregador da Casa Pontifícia. Ele prega para o Papa desde 1980. Então, as Sextas-feiras Santas, talvez quem acompanha as celebrações do Papa já conheça o padre Raniero, hoje cardeal Cantalamessa. Então, é um livro sobre uma oração ao Espírito Santo. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui nessa novena é justamente isso. Nós queremos conhecer o Espírito Santo, mas o livro vai ser um mapa para que a gente possa se localizar, para que a gente possa mergulhar no conhecimento do Espírito e beber dessa fonte da espiritualidade, da Bíblia, da tradição da Igreja. Então, tudo isso vai nos alimentar no conhecimento e no amor ao Espírito Santo. Então, aí a referência, o Canto do Espírito, do padre Raniero Cantalamessa. Que bonito. Primeiro dia hoje, o tema é o Espírito Santo, promessa do Pai. Quando você vai conhecer alguém, geralmente a primeira coisa que você busca conhecer dessa pessoa é o nome. Pelo nome você se lembra dela, pelo nome você vai distingui-la das outras pessoas. Então o nome é algo muito importante. Também é importante que nós possamos conhecer o nome do Espírito Santo. Porque se você para e pensa bem, Espírito Santo é um nome um pouco genérico, porque o Pai também é Espírito. O Filho também, claro que ele se encarnou, mas ele é Espírito. E os dois também são santos. Então, na Santíssima Trindade, os três são Espírito, os três são santos. Então, qual é o nome que distingue, que diferencia o Espírito Santo? Porque Espírito Santo também é tradução de um nome, é como se fosse um apelido. O nome do Espírito é Ruach, no hebraico, pneuma. E isso significa aquele espaço da atmosfera onde a vida é possível. Se você pensa na composição da Terra, da órbita, aí, você sabe que existe um lugar acima da órbita da Terra onde a atmosfera não existe. E então a vida não é possível ali. Então Ruach, no hebraico, significa isso. O espaço onde a vida é possível de ser vivida, de ser desenvolvida. Esse é o significado do nome do Espírito Santo. É essa pessoa divina em quem nós devemos habitar. Repare, para cada pessoa existe uma preposição própria. Para o Pai é a preposição a, Nós sempre rezamos ao Pai. Para o Filho a preposição é por, Rezamos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. A preposição do Espírito Santo é uma preposição que indica lugar. É um lugar para ser habitado, O Espírito Santo é essa atmosfera da graça, fora do qual a vida não é possível. A vida da amizade com Deus não é possível fora do Espírito Santo. São Paulo vai dizer, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Então esse é o momento de nós conhecermos melhor o Espírito. Entrarmos nessa atmosfera de graça, de amizade com Deus. E hoje o primeiro dia nos apresenta o Espírito Santo como promessa do Pai. O próprio Jesus foi prometido, Ele foi prometido nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento o povo esperava pela chegada do Messias.
Jesus se fez carne e agora nós esperamos a sua volta. Então, isso que aconteceu para Jesus também aconteceu para o Espírito Santo. Ele foi prometido por Jesus. Ele foi realizado, ele foi dado em Pentecostes. Mas nós ainda estamos na espera da manifestação plena do Espírito. Então, por isso ele é promessa do Pai. O Espírito Santo tem a ver com a esperança. Ele já veio, mas ainda não plenamente realizou-se em nós. Então existe essa tensão, né? Na teologia muito conhecida essa expressão, o já e o ainda não. Já foi dado. Em Pentecostes, o Espírito já foi derramado sobre toda a igreja, já foi derramado sobre você pessoalmente, no seu batismo, na sua crisma. Então o Espírito já veio, já foi derramado, mas ele ainda precisa ser manifestado plenamente. Então o já e o ainda não. Por isso que o primeiro dia nos apresenta o Espírito Santo como uma promessa. E está lá nos Atos dos Apóstolos justamente isso, né? Quando Jesus diz, aliás, Pedro aqui diz, né? A promessa agora é para vós e vossos pais. Então a promessa é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Então essa promessa de Deus, essa promessa de Jesus que disse aos apóstolos, não saiam de Jerusalém antes de receberem o Espírito, o dom do Espírito. Essa promessa é para nós. O Espírito é prometido a nós. A esperança de tê-lo, de possuí-lo, de mover a nossa vida por ele, justamente tem muito a ver conosco. Então a promessa é para vós e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. É preciso que a gente se conscientize disso. Esse vós de que fala a Sagrada Escritura somos nós. O Espírito Santo prometido pelo Pai, dado pelo Filho ressuscitado, é um presente, é um dom para todos nós batizados. Então ele deve na prática, nos ajudar a ter esperança. Hoje, se a gente pode, vamos pedir os 7 dons do Espírito, mas em especial pedir a virtude da esperança. Se o Espírito Santo é promessa, é porque ele está nos fazendo olhar para frente, para aquilo que ainda não aconteceu plenamente. Então, desenvolver no coração exatamente a virtude da esperança. É o que nós queremos nesse primeiro dia, pedir a esse que é chamado Paráclito, defensor, o advogado. Na antiguidade, quando os cristãos eram perseguidos e levados para os circos, para morrerem ali no espetáculo, para o divertimento dos pagãos, então sempre havia alguém no meio da multidão que se levantava para dizer isso que vocês estão fazendo é horrível, isso é cruel. Então essa pessoa era chamada de Paráclito, Os romanos diziam, lá vem o Paráclito. Então o Paráclito é isso, é o advogado, é o defensor, ele é a promessa do Pai de que nós não estamos sós, não estamos órfãos. O Paráclito, esse é o nome do Espírito, o nome com o qual Jesus o chamou. Eu enviarei outro Paráclito. Então nós somos chamados a ter esperança e a nos fazer uns dos outros Paráclitos. Existe uma expressão em latim que diz alter Christus, O Padre é alter Christus, outro Cristo. Então precisamos ser também, de alguma forma, outros Paráclitos. Porque a gente se acusa demais, a gente aponta muito o dedo, desde Adão e Eva, Quem foi que fez isso? Foi Eva, foi a cobra, foi... Então é preciso que a gente se defenda mais. E é possível fazer isso confiando nessa solene promessa do Pai, que é o Espírito Santo Paráclito. Então que nesse primeiro dia, nós já nos levantemos para escutar, isso que o Padre está dizendo, É preciso ter esperança e é possível, que essa esperança se realize na nossa vida. É essa novena de Pentecostes que vem já no primeiro dia se levantando, dizendo para nós, olha, é possível, um novo jeito, é possível uma nova língua, é possível uma nova forma de viver, de conviver, É possível uma transformação na minha e na sua vida. Para dizer, o que vocês estão fazendo é errado. Quanta coisa na nossa vida precisa ser diferente, Não vamos dizer errado, mas quanta coisa precisa ser diferente. Quanta coisa eu preciso em mim ser transformado. E só quem faz isso é o Espírito Santo. A gente, por nós mesmos, a gente se frustra, Padre? Sim. Qualquer coisa que a gente se pôr a fazer sozinho
nós não vamos dar conta porque é força humana. Mas o Espírito, né, que é o Paráclito, que é essa força, que é essa promessa do Pai para nós, ele vem em nosso socorro. Né? Ele vem para nos ajudar. Então, se a gente não tem esperança, se nós estamos andando assim muito cabisbaixos, se nós estamos nos sentindo muito fracos, se nós estamos vivendo muito desânimo, uma mornidão, né? Esse primeiro dia já vem aí chamando a gente, olha, não, levante-se. Levante-se, porque essa promessa é para você, é para mim, é para cada um de nós. E Deus é aquele que cumpre todas as suas promessas em Jesus. Então já vamos rezar com toda a força esse primeiro dia dessa novena de Pentecostes. Já vamos deixar o nosso coração arder, queimar, fervorar, avivar por esse Espírito Santo que está aqui e que quer, né, envolver ainda mais a cada um de nós. Por esse Espírito Santo que vai se dar a revelar, a conhecer para nós a cada dia. Mas esse Espírito que quer também nos dar a graça de fazer uma experiência da sua força, da sua paz. Olha que bonito, né? Dessa força ao mesmo tempo da força, ao mesmo tempo da paz. Desse ímpeto que faz com que a gente se levante e diga, não, na minha vida não é mais possível isso. Eu preciso mudar, preciso fazer novas escolhas. Então que nós possamos hoje, já nesse primeiro dia, já nos levantar dizendo, estou aqui, Senhor. Estou aqui porque eu preciso de todos os dons do Teu Espírito para me santificar, para fazer de mim um novo homem, uma nova mulher. A Sandra usava uma palavra muito importante que vai ser para nós nessa novena, a palavra experiência. Porque para conhecer o Pai, até a filosofia, mesmo que os pagãos não tenham conhecido plenamente Deus Pai, mas eles tinham a ideia de que por tudo, pela ordem do universo, pela organização do cosmos, é impossível não haver uma inteligência criadora, organizadora de tudo isso. Então o Pai pode ser conhecido pela filosofia, o motor imóvel de Aristóteles, né? O Filho pode ser conhecido pela história. Ele se encarnou, ele viveu, caminhou nesse nosso chão. Então o Filho pode ser conhecido pela história. Mesmo quem não é cristão não pode negar que Jesus tenha existido. E o Espírito Santo? Como é que se conhece o Espírito Santo? Pela experiência, pelo encontro com Ele, né? Por abrir o coração e deixá-lo entrar e inundar a nossa vida dessa paz, né? Dessa força, essa dinamis no grego, essa força de Deus que age em nós e gera paz. É exatamente isso, essa tensão entre a força de Deus que gera paz de espírito para nós. Então é isso que nós queremos hoje pedir, que o Espírito renove em nós a virtude da esperança, que Ele haja em nós, que Ele venha, que nos preencha, que nos console, que nos conforte, que nos anime. O Espírito é o doce hóspede da alma, é Ele que nos dá força, porque sozinhos realmente a gente não vai adiante, não consegue, nossos projetos não prosperam. Tem aquela versão do canto Te Deum, né, muito conhecido, o Padre Zezinho fez uma versão dela e na última estrofe ele fala isso. Nossos projetos, nossos sonhos só se realizam quando Ele falar. Então a consciência disso, de que é preciso trabalhar, de que é preciso o esforço humano, mas sem a graça de Deus tudo isso é vão. Então essa colaboração entre a graça de Deus que age em nós através do seu Espírito dado a nós e da nossa colaboração, do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso suor. Então Deus e nós, juntos nesse trabalho de santificação de nós mesmos. Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então Ele necessita, Ele espera, né? Espera de nós essa cooperação com o Espírito Santo. Então, como em Pentecostes, naquele dia no cenáculo, reunidos em oração, clamando o dom e os dons do Espírito Santo, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos por 3 vezes assim. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então nós vamos usar esse tercinho, porque como é 7, a gente chama de coroa, né? Coroa do Espírito Santo. Esse também é o nome, né, da oração que nós vamos fazer agora. 7 mistérios, a cada um nós vamos clamar um dom e nós vamos repetir por 7 vezes essa jaculatória. Vinde, Espírito Santo, de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Nós vamos agora contemplar o segundo mistério. E nele nós vamos rezar assim: vinde, Espírito de entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Rezemos assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. E no terceiro mistério, pedindo ao Espírito Santo o dom do conselho, nós rezamos: vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra.
Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério, nós vamos pedir o espírito de fortaleza. Então rezemos assim: vinde, espírito de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério, peçamos o dom da ciência. E pedindo este dom, nós rezamos assim: vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas, e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sexto mistério, peçamos assim: vinde, Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Último mistério dessa coroa, nós rezamos pedindo o dom do temor de Deus. Vinde, Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora mais uma vez, nos consagrando a ela, através dessa oração, a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do nosso batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Padre, que bênção, esse é só o primeiro dia, né? E a gente já imagina o que nos espera aí para os próximos, né? Onde nós vamos estar rezando, pedindo, né, esses dons do Espírito Santo. E amanhã nós vamos refletir, o tema de amanhã é o Espírito Santo, água viva, conforme aqui, ó, as orientações do cardeal agora, Isso. Raniero Cantalamessa. Exatamente. Então, além do nome do Espírito Santo, vamos conhecer os símbolos que o representam na Sagrada Escritura. Amanhã o primeiro símbolo, a água viva. Nós esperamos vocês amanhã. Compartilhe o vídeo. Convida mais pessoas, nós estamos só no primeiro dia, né? Nós temos muito ainda para viver, muito para experimentar e para conhecer desse Espírito Santo também. Que por meio de Nossa Senhora de Pentecostes, o Senhor agora possa nos abençoar. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José seu esposo, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã a gente se encontra, segundo dia da nossa novena. Até lá. Até amanhã, se Deus quiser. Vem, Espírito Santo, me ajuda a prosseguir.